Paiva reclamou das vaias em São Januário. Disse que a torcida do Vasco vaia muito. Nunca viu uma torcida vaiar mais. Esse debate vale para todas as torcidas. A discussão sobre a pertinência do protesto com a bola rolando. Eu tenho uma opinião que parece diferente da maioria sobre isso. E eu quero falar também do rótulo que se coloca na torcida do Vasco, que me parece injusto. Também do quão desgastante fica a relação torcida e treinador depois de uma coletiva como essa. Coletivas assim acabam com trabalhos. Então vamos lá, like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Vem com a gente, se inscreva em todos os canais da TNT Esportes para você não perder nossos vídeos, nossas lives todos os dias por aqui. O Vasco perdeu para o Internacional por 1-0. A situação por uma vaga na Libertadores se complica. O jogo de domingo é contra o adversário direto e que vem em ascensão, que é o Corinthians. O Vasco tem muitos problemas de leitura do seu treinador, de uma falta de variações táticas e problemas de elenco também. Eu não seria capaz aqui, não faria isso, não seria injusto a ponto de colocar no Paiva uma responsabilidade exclusiva pelo que vem acontecendo. Faltam peças ao Vasco. Eu vejo hoje discussões, por exemplo, sobre o Verratti. Ah, tira o Verratti. Você vai botar o Ryan? O Alex Teixeira? Tem opções confiáveis no elenco? Não tem. Mas, ao mesmo tempo, o treinador precisa ter a leitura de que o que é possível fazer com as peças que ele tem. Um 4-3-3 sem pontas faz sentido? Talvez um 4-2-3-1, com 3 volantes, com Coutinho, Payet mais à frente, uma outra opção, uma outra alternativa. O Vasco ficou 10 dias se preparando para jogar contra o Internacional. Não mostrou alternativas e morreu com meia hora de jogo. Então isso é atribuição do treinador. Existem elencos do nível do Vasco, e talvez até inferiores ao Vasco, tem elenco nessa condição aí rendendo mais no Campeonato Brasileiro do que o Vasco. Com mais variações, com mais jogadas trabalhadas do que o Vasco. O Vasco, quando não tem o Piton cruzando para a área, não tem muita ideia para chegar ao ataque. Então é um ponto. O trabalho do Paiva é um trabalho que tirou alguma coisa no início e que nesse momento de maior dificuldade não está conseguindo encontrar alternativas, caminhos novos. Eu sei que ele tem poucos limões aí para fazer a limonadinha dele. Eu entendo, eu sei disso. Mas é atribuição do técnico achar caminhos. Então acho que o trabalho do Paiva, e entendo, né, o fato do Paiva ser novo nesse ambiente do futebol profissional, né? Isso vale para qualquer treinador que chega no profissional. A pressão do profissional é 200 vezes maior. No profissional você tem um estádio inteiro te mandando para aquele lugar quando você não ganha um jogo. No profissional você tem 20, 30 caras numa coletiva, câmeras, e você tendo que explicar, e você sendo apertado, sendo pressionado. É outro nível, é uma outra realidade, né? É algo novo para o Paiva. Ele está aprendendo a lidar com isso. Qualquer treinador que chega nessas condições está sujeito a passar por isso. São os riscos da aposta, né, ou da necessidade, né, da decisão que era necessária que o Vasco tomou quando o Paiva foi conduzido ao cargo do time principal. Mas eu quero entrar mesmo no ponto da vaia aqui. O que eu penso sobre a vaia? Eu acho que a vaia, acima de tudo, é um direito do torcedor que pode ser exercido a qualquer momento. Eu não acho que deva existir um manual. Ah, o torcedor não pode vaiar com a bola rolando. Isso vai muito de torcida para torcida, de perfil, de estilo, de histórico do clube. O profissional, quando chega num clube, precisa saber a realidade. O que aquele clube está passando, o que aquela torcida está passando, quais são as mágoas daquela torcida. E ter a sensibilidade para lidar com isso e saber que a pressão vai ser maior do que se ele chegar num clube que é campeão toda hora. Evidente. A torcida que está passando pelo que o Vasco passa, ela é menos tolerante. Óbvio que seja assim. E o profissional que está lá tem que saber lidar com isso. Ir para uma coletiva dizer, não tem torcida que vai mais do que a nossa. Isso gera uma grande antipatia e isso coloca um rótulo que também é injusto, porque outras torcidas vaiam tanto quanto ou mais do que a torcida do Vasco. E a torcida do Vasco está embutida nessa fala também uma crítica do tipo, não faz sentido vaiar, não tem motivos para isso? Tem motivos de sobra. Ah, mas o Vasco esse ano chegou na semifinal da Copa do Brasil e não vai cair. Na temporada passada precisou escapar do rebaixamento na última bola, praticamente. Ingratidão é uma leitura muito fácil
para quem não vive o ambiente do Vasco. Eu respeito muito o sentimento do torcedor, porque é o cara que vê todos os jogos e também não tem a pretensão de chegar aqui e dizer eu sou o especialista, estou no microfone, estou na TNT Esportes, eu sei de futebol, eu estudei para isso e você não sabe nada. Não tenho essa arrogância que alguns de microfone têm, não. O torcedor entende bastante do time dele e vários entendem muito de futebol. E tem gente aí do outro lado que entende mais do que quem tá aqui. Então é preciso botar a sandalinha da humildade também na hora de entender o recado que vem da arquibancada. Às vezes a arquibancada viaja. Ninguém tá certo o tempo todo. Às vezes não. Às vezes a arquibancada tem razão no protesto. E, independentemente disso, o treinador precisa ter muito cuidado, muito tato na hora de fazer uma crítica ao torcedor, que é a razão de ser do clube, é a razão da existência de um clube. Eu acho que motivos para vaia, quando eles estão dados, e o vascaíno olha para o campo hoje e vê problemas, e vê falta de variação, e vê dificuldades do Paiva em socorrer o time, e vê alguns jogadores rendendo pouco, e vê a questão administrativa, e não tem perspectivas muito positivas para o ano que vem, o cara explode. E foi uma vaia, foi um xingamento ali. O xingamento fica no limite, né? Mas ali não teve agressão a ninguém, não teve objeto tirado do campo, não teve ameaça a ninguém, teve protesto genuíno e legítimo do torcedor. Então, não gosto quando o treinador vai para essa linha. Aliás, treinadores precisam desenvolver cada vez mais as suas ferramentas de comunicação, porque coletiva hoje é um ponto central da avaliação do trabalho de um técnico. A maneira como ele expressa suas ideias, como ele vende a leitura dele do jogo para o torcedor. Muitas vezes tem treinador que cai porque o torcedor está no estádio vendo o jogo. Aí o torcedor viu vários problemas. Tá indo para casa com um fone no ouvido, ou então ouvindo no carro a coletiva, e o cara tá vendendo um mundo maravilhoso. Não, jogamos maravilhosamente bem, uma das grandes partidas do ano. Tomamos um pau de 3-0 em casa. Mas olha, o time está em evolução, tá se arrastando há 15 jogos. Está tudo bem, estamos no caminho certo. É claro que o torcedor vai ouvir isso e vai falar, pô, irmão, peraí, você não tem que estar aí. Porque é o que eu sempre digo, se existe um problema e você não detecta o problema, como você vai resolver o problema? O problema vai continuar. Ou se você finge que o problema não existe, e aí o problema só aumenta de tamanho, vai virando a boa e velha bola de neve. Então, coletiva aumenta desgaste. Coletiva é tão importante quanto o trabalho tático. É você entender, a coletiva ela serve muitas vezes também, né? Para nós que não temos acesso ao treino, nós jornalistas e o torcedor, a gente é um elo, para a gente entender as ideias. Escuta, você está jogando dessa forma por quê? Você fez essa alteração por quê? Tem treinador que não gosta, né? O Luxemburgo, nos últimos trabalhos aí, estava completamente arredio. Eu não sei se é por uma coisa de esconder o jogo do adversário ou se é porque ele mesmo não sabia como explicar aquilo que tinha feito, né? Então, o torcedor, assim como o jogador hoje quer saber, o jogador está muito exigente hoje. Quando o treinador manda ele fazer uma determinada função, ele quer saber, pô, mas por quê? O que você pretende? O que você pensou? Onde é que tá? Qual é o racional disso aqui? O torcedor também. Então, coletiva é muito importante. Treinador que não dominar essa habilidade de lidar com as emoções do torcedor e com o lado mais técnico da análise de um jogo, vai ter muitas dificuldades. Ainda mais um cara no estágio de carreira do Paiva, mas foi o risco que o Vasco correu. Para 2025, o Vasco vai precisar de um investimento muito grande, muito maior, em comissão técnica e em elenco. Na mesma medida, acho que foram dois problemas grandes que se complementaram. O Paiva não conseguiu encontrar soluções, as peças que ele tinha também não eram as melhores, também não era uma profundidade de elenco, jogadores ficando fora e tal, questões físicas, tudo isso atrapalhou um trabalho que também não encheu os olhos. Então, para 2025... o Vasco tem um grande dever de casa para fazer. Mas, no fim, a mensagem central do vídeo é: o torcedor tem direito de vaiar. Também acho que o torcedor muitas vezes tem que ter o bom senso. Às vezes é hora de tirar o pé na vaia. Tem que saber a hora de carregar o time no colo e a hora de dar uma cobrada. Tem que ter essa leitura, achar essa equalização. Mas dizer, esse torcedor aqui vaia demais. Cara, eu entendo. Eu entendo exatamente o que o torcedor do Vasco passa. O que você pensa? Deixa nos comentários aí. Like se você ficou até o final. Juízo. Não se esquece de se inscrever em todos os canais da TNT Esportes por aqui. Tchau.